Hoje nós vamos falar sobre o tema mensageria, com o título Configuração e caracterização de carga em um broker de mensagens do serviço RabbitMQ. Nosso grupo é composto pelos alunos Ana Beatriz, Rafael, Max e Giovana, que sou eu. Esse é o nosso sumário. O objetivo do nosso trabalho é caracterizar a carga do broker de mensageria RabbitMQ por meio da análise de métricas-chave como vazão e latência em diversos cenários. A realidade tecnológica muda a cada segundo. Todos os dias, o campo de estudos de ciência da computação é invadido por demandas como códigos mais eficientes, memória infinita para guardar informações e rapidez em solucionar problemas. Nesse contexto, os sistemas distribuídos nascem para aumentar a escalabilidade de aplicações, especialmente as que possuem alto fluxo de dados e devem ser tolerantes a falhas. Mas a comunicação deste tipo de sistema se mostra complexa e difícil de ser feita por conta da quantidade de detalhes que precisam ser levados em conta. E é nesse contexto que nascem as filas de mensagem, ou mensagerias, que são o tipo de transmissão de dados que aplicações distribuídas usam. Antes de seguirmos com mais definições, é válido lembrar que um sistema distribuído é aquele em que os componentes de computadores interligados em rede se comunicam e coordenam suas ações apenas passando mensagens. Iniciando com definições importantes no contexto de mensageria, mensagens são meios de transporte de dados entre componentes localmente dispersos, ou seja, distribuídos, para que eles consigam se comunicar entre si, ainda que eles estejam separados. Em fila de sistema de mensagens, os serviços produtores enviam mensagens para uma fila e os serviços consumidores eles leem as mensagens que foram postadas nessas filas. As mensagens elas são compostas por informações armazenadas em um formato acordado entre os dois serviços, para que os dois consigam identificar o remetente e o destinatário. Esse modelo permite um baixo acoplamento entre os dispositivos envolvidos. Além disso, uma outra definição importante é o Message Broker, que é o nome dado ao software que implementa essa fila de mensagens. O Message Broker usado neste trabalho é o RabbitMQ. Ele é popularmente difundido no mercado e reconhecido pela sua confiabilidade. Ele é a ponte entre produtores e consumidores no sistema de mensageria implementado. Saindo de definições e indo para a revisão literária, foi escolhido o trabalho de conclusão de curso da então aluna Paula Oliveira, cujo título é Avaliação Comparativa de Desempenho de Padrões de Projeto para a Arquitetura de Sistemas de Filas de Mensagens. Para encontrar esse artigo, usamos como string Mensageria Fila de Mensagens na ferramenta de busca Google Acadêmico. Esse trabalho serviu como base de entendimento sobre como as filas de mensagens atuam em sistemas distribuídos, o funcionamento do RabbitMQ e uma visão geral dos tipos de implementação de filas de mensagens, como o publicador assinante, os consumidores concorrentes, entre outros. Também foi realizada uma busca na base de dados da ACM, com a string de busca Message Broker and Comparison and Performance. A busca resultou em 359 artigos, porém, apenas os 150 primeiros foram analisados. Houveram 3 critérios de rejeição: sem acesso, não é sobre mensageria e não realiza comparação. A grande maioria foi rejeitada por falta de acesso e não por não ser sobre mensageria. Apenas 2 artigos foram aceitos e estão nas referências do nosso trabalho. O primeiro trata de um modelo Publish Subscribe, mais resiliente para falhas bizantinas, que são componentes maliciosos em sistemas distribuídos que dificultam a detecção e correção de erros no sistema. O modelo obteve resultados piores que o Apache Kafka, porém, a pior é condizente com sua maior resiliência. Já o segundo trata sobre uma comparação entre os sistemas de mensagem Apache Kafka e RabbitMQ. Nele, os autores buscam sanar 2 dúvidas de usuários. Como comparar esses 2 softwares e quando usar cada um deles. Fornece uma descrição robusta de como Kafka e Rabbit funcionam, além de compará-los quantitativa e qualitativamente em recursos que eles têm em comum, como o escalonamento dinâmico e garantias de entrega. Traz explicação sobre os recursos individuais de cada um e casos de uso, para que o usuário interessado entenda quando usar cada um deles. Em sua conclusão, os autores discutem que ambos os sistemas têm baixa latência e, em se tratando de vazão, o RabbitMQ supera o desempenho do Kafka. Antes de testar os diferentes tipos de carga em um broker, primeiro precisamos seguir certas instruções para a instalação do RabbitMQ em um ambiente Windows, por meio do instalador oficial no modo administrador. Os requisitos básicos são
ter uma versão de 64 bits do Erlang instalada usando a conta administrativa. O RabbitMQ também deve ser instalado usando a conta administrativa. O caminho de instalação não deve conter espaços, apenas caracteres ASCII, e pode ser necessário copiar manualmente o arquivo de segredo compartilhado usado pelas ferramentas de linha de comando. As ferramentas de linha de comando exigem que o console do Windows opere no modo UTF-8 e o perfTest precisa do Java 8 Plus instalado. Após cumprir os requisitos, o instalador do RabbitMQ é baixado e executado. Ele instala o RabbitMQ como um serviço do Windows e o inicia usando a configuração padrão. Já para realizar a instalação do RabbitMQ perfTest, é preciso apenas visitar o repositório do mesmo no GitHub e realizar o download do arquivo .jar. Iniciando a sessão de teste, para que possamos entender como esses testes foram estruturados, é preciso primeiramente entender quais informações são possíveis de se extrair dos gráficos através das legendas. Nos próximos slides, a primeira imagem será o grafo de estrutura e a segunda vai apresentar o gráfico de comportamento da fila e a terceira sempre vai mostrar o comportamento de envio e recebimento de mensagens. Então, vamos entender as próximas imagens através de suas legendas. Como dito anteriormente, nosso teste base possui essa estrutura, do grafo ao lado. Ele representa a relação entre os produtores mensageria e consumidores. Exchange é o ponto de chegada das mensagens dos produtores e o teste base é o ponto de distribuição das mensagens para os consumidores. Essa é a segunda imagem do nosso teste base e representa o gráfico de filas. Sua legenda pode ser dividida em ready, que é o amarelo, e são as mensagens esperando para serem consumidas. Naked, que é o azul claro, e são as mensagens que estão sendo processadas e ainda não foram confirmadas. E o total, que é o vermelho, é a soma da ready com o naked. Já essa é a imagem do gráfico de mensagens do teste base e sua legenda pode ser dividida em publish, que é o amarelo, é a quantidade de unidade de tempo que as mensagens estão sendo colocadas no sistema. O deliver ou manual EC é a quantidade por unidade de tempo que as mensagens estão sendo enviadas para os consumidores que utilizam o EC manual, é a parte que está em vermelho, pois o consumidor realiza um EC após o consumo da mensagem. Já o Consumer EC, que é a parte roxa, é a quantidade por unidade de tempo que as mensagens estão sendo confirmadas com um EC. Como conclusão do teste base, entende-se que ele foi realizado para ser usado como padrão de comparação com os próximos testes que nós vamos mostrar a seguir. Graficamente, não se observa nenhuma limitação. O gráfico de fila, apesar de ter um pico no total, não apresenta nenhum crescimento das mensagens ready, que seriam as mensagens que estariam esperando na fila. No gráfico de envio de mensagens, é possível observar que o publish está balanceado em relação ao consumer EC, mostrando que todas as mensagens que estão sendo enviadas estão sendo consumidas. Nosso próximo teste é o cenário limitado pelo produtor, ou seja, aquele em que o número de produtores é limitado. Ao lado é possível observar o grafo que representa este caso. Assim como no teste base, notamos, através do gráfico, que é um caso onde a produção e o consumo estão balanceados. A partir dos experimentos feitos com o produtor limitando o número de mensagens enviadas, foi observado que a latência é maior que a resultante do teste de base, mesmo em um cenário em que haja 3 consumidores e 1 produtor. Isso acontece porque é preciso administrar a fila de distribuição das mensagens para os consumidores. Depois disso, fizemos um cenário limitado pelo consumidor, ou seja, onde o número de consumidores é limitado. Nesse teste, é evidente que as mensagens estão sendo acumuladas na fila, devido ao crescimento linear apresentado no gráfico da fila. Já no gráfico do envio de mensagens, é possível observar como o publish está maior do que o consumer act, evidenciando que a produção é muito maior do que o consumo. Quando a quantidade de consumidores é limitada, acontece uma diferença de aproximadamente mais de 60 mil mensagens por segundo, porque com menos consumidores, as mensagens na fila começam a se acumular de forma linear. O último cenário analisado foi o limitado pelo tamanho das mensagens. Graficamente, nesse cenário, a gente consegue ver um crescimento na fila das mensagens. Esse comportamento acontece por conta do tamanho das mensagens, porque o consumo acaba sendo mais lento, e por conta do envio das mensagens ser levemente maior do que o consumo, o que é possível observar no segundo gráfico, através da linha amarela, que está levemente maior do que a roxa.
Aqui, como o tamanho das mensagens aumentou, foi possível observar que a quantidade de mensagens que poderiam ser enviadas diminuiu. No começo, o consumidor ele até conseguiu sustentar a taxa de envio, mas com o tempo, por conta do tamanho, as mensagens começaram a se acumular na fila, aumentando a latência. Iniciando a análise do teste base, não tirou-se tantas conclusões a respeito dele, mas é possível perceber nesse cenário que o consumidor ele conseguiu conter todas as mensagens com uma latência máxima de 43 milissegundos de processamento. E essas já são as nossas conclusões, né? Já partindo para as nossas conclusões. Já em se tratando do cenário limitado pelo produtor, algo curioso acontece. É possível observar que a latência comparada ao teste base ela é maior. Porém, em um cenário onde temos 3 consumidores e um produtor, teoricamente isso não deveria acontecer. Mas é necessário que a fila administre a distribuição das mensagens para os consumidores. Então, isso faz com que a latência seja aumentada e isso explica, né, esse aumento da latência. Já no cenário limitado pelo consumidor, é possível observar como a limitação de consumidores afetou o sistema. A diferença é considerável entre as mensagens enviadas e as mensagens recebidas por segundo, chegando a cerca de 60.067 mensagens por segundo de diferença. Como tínhamos observado no gráfico da fila, acontece o acúmulo de mensagens na fila de forma linear. Assim como o segundo gráfico demonstrava uma grande diferença entre a produção e o consumo. Finalmente, no caso do tamanho das mensagens ser maior, é evidente que a taxa de mensagens que poderia ser enviada acabou diminuindo, visto que o tamanho delas aumentou. Graficamente, é possível perceber que o consumidor ele conseguiu, no começo, segurar a carga, né? Porém, com o tempo e pelo fato de a dimensão das mensagens ser maior, ele não conseguiu evitar que essas mensagens se acumulassem na fila, e isso acabou resultando no aumento da latência. No fim, com todos os testes feitos, foi possível, como proposto no objetivo, caracterizar a ferramenta RabbitMQ comparando 3 cenários diferentes com um teste base. O cenário limitado pelo número de produtores, que em comparação com o teste base não apresentou grande redução da latência por conta da organização da fila. O cenário limitado pelo número de consumidores, que teve a latência consideravelmente maior e a sua vazão ficou reduzida pela incapacidade do único consumidor de retirar as mensagens da fila. E o cenário limitado pelo aumento do tamanho das mensagens, que também apresentou aumento de latência, ainda que a quantidade de mensagens enviadas fosse menor, devido à redução da velocidade de consumo pelo consumidor.